Estamos aqui gravando a nossa primeira aula do curso após a paralisação, em que pese eu tenha já disponibilizado o material, a turma pediu e eu acredito que seja importante essa instrução aqui sobre os nossos encontros. Então, esse material já foi disponibilizado, de modo que eu vou procurar ser mais sucinto e explanar rapidamente aqui os pontos da matéria que já foi passada. No encontro do dia 17, então, estava previsto o estudo da atividade financeira do Estado, e aí eu passei para vocês um conceito. Essa obra ela vai pautar os nossos encontros, ela está disponível no Minho Unicinos, lá na biblioteca, de forma eletrônica. É uma obra muito completa e atualizada e, portanto, eu recomendo muito a leitura deste livro agora para acompanhar os nossos encontros. Então, basicamente, falando de atividade financeira, o Estado ele tem uma série de obrigações, de direitos prestacionais, direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira, alguns falam quarta, quinta geração, sejam quais forem as classificações que nós adotarmos, é certo que o Estado tem que cumprir alguns objetivos, e esses objetivos eles precisam de dinheiro para que sejam alcançados. E aí, eu recomendei e pedi para que vocês fizessem uma leitura de um texto sobre a análise econômica do direito em uma perspectiva muito particular, que é o custo dos direitos, porque é sabido que seja qual for o direito, ele não é de graça. Então, se a gente assegurar o direito à saúde, alguém tem que prover esses recursos para ter saúde de qualidade. Se a gente assegurar o direito à educação, tem que ter recursos suficientes para que a educação seja ministrada de forma com qualidade, sob pena de apenas termos cartas de princípios na Constituição e esses princípios e essas normas não serem concretizados por falta de recursos. Isso, em síntese, é atividade financeira. E aí eu destaquei o artigo 3º da Constituição, onde estão ali identificados os principais objetivos, os objetivos fundamentais do país, que vai desde um mais principiológico, sociedade livre, justa, igualitária, uma ideia de construir uma sociedade com esse estado ideal de coisas, um mais palpável, que é assegurar, garantir o desenvolvimento nacional. Então, as medidas elas têm que estar direcionadas a este objetivo. Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades. Então, medidas, políticas públicas têm que estar ligadas a este objetivo para que elas sejam constitucionais. E, por fim, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, cor, etc. E aí eu trouxe mais um conceito ali de atividade financeira, que eu espero que vocês olhem com atenção e fixem nele. Mas o ponto que eu trouxe à discussão é a questão do interesse público e interesse privado, porque a Constituição fala a noção de bem de todos. Esse bem de todos seria o que? O conjunto de interesses privados, e na medida em que não dá para atender todos os interesses privados, seria o interesse da maioria, representada pelos seus parlamentares. O interesse público é o interesse do Estado. Essa questão e essa definição de interesse público versus interesse privado, eu recomendei algumas obras para que vocês lessem, são artigos curtos e que contestam um pouco do senso comum em torno de interesse público. É muito, é muito comum se associar a ideia de interesse público o interesse da sociedade, o interesse da coletividade, não o interesse do órgão estatal especificamente, mas nos casos práticos, naquelas questões pontuais, fica difícil identificar o que vem a ser interesse público. E por isso a reflexão que eu chamo aqui e peço para que vocês leiam e consultem esses artigos. Aí então eu coloquei o fluxo da atividade financeira do Estado, então que começa com a obtenção dos recursos, e a gente falou um pouco sobre a questão das receitas. Na nossa aula presencial eu falei e ilustramos com a situação emergencial do Estado do Rio Grande do Sul. Depois passa por um momento de gestão, depois a gente atravessa um período de
da aplicação, da alocação dos recursos, do gasto, para fazer frente àquilo que se chama de necessidade pública, que é o que está ali no cantinho da nossa lâmina. Então, esse seria o fluxo da atividade financeira. E aí, nós falamos sobre os objetivos, e nessa atuação do Estado é importante ter presente como é que a Constituição orienta a atuação do Estado na ordem econômica. E aí, se nós olharmos com atenção o texto da Constituição, perceberemos que a atuação estatal, o Estado intervindo na economia, ele é exceção e não é a regra. Então, a Constituição fala de forma textual, só será permitida quando necessário aos imperativos de segurança ou relevante interesse coletivo. São nesses casos, não é para ser a ordinariedade. O que a gente vê é exatamente o contrário. Então, a atuação do Estado por meio de empresas públicas ou sociedades de economia mistas, ela se difundiu muito nos últimos anos e exatamente nessas entidades estatais que se encontrou um número significativo de problemas envolvendo órgãos públicos. Não preciso mencionar aqui o caso, o escândalo da Petrobras, e num combate de corrupção, numa implantação de cultura do compliance, veio a lei anticorrupção e posteriormente veio a lei das estatais, que tem a perspectiva, ou a premissa de tentar minimizar ou regular a atuação dessas estatais e a forma de investidura dos seus diretores. Aí eu falei sobre o artigo 174, e ali tem a forma que o Estado pode vir a atuar, seja como fiscalizador, incentivador, planejador, sendo determinante para o poder público, sim, para essa atividade do Estado, mas ele é indicativo, ele não deve ser a determinação para o setor privado, ele só é uma orientação. Isso está desde a edição original do texto da Constituição, artigo 174, mas só no ano passado é que foi editada a Lei da Liberdade Econômica, que deu mais, iluminou melhor essa norma constitucional. E aí a gente fala sobre o Estado intervindo, prestando serviço, e aí tem toda a regra do artigo 175 de que forma isso se dará, e também aquelas questões em que são privativas, são reservas, monopólios do Estado. Então a gente tem ali o artigo 176 e o artigo 177 falando sobre isso. E vejam, pegando esses dois dispositivos, a gente vê o quão limitado e quão restrito é esse monopólio da União sobre algumas atividades econômicas. Então, a questão do monopólio da exploração de petróleo foi bastante difundida, especialmente no ano de 2018, quando tivemos a crise dos caminhoneiros e todo o problema sobre o preço do diesel e da gasolina. E aí se discutiu muito a forma de exploração de petróleo. No ano passado, o governo tentou fazer alguns leilões, só que isso frustrou a expectativa de muitos, porque se imaginava que eles seriam muito bem sucedidos e não o foram. E uma explicação técnica para o insucesso é o regime de exploração que foi definido, especialmente para a área do pré-sal. Ao invés de se adotar um regime de concessão, que tem suas regras muito próprias, se adotou um regime de partilha. E nesse regime de partilha, o empreendedor, o investimento privado, ele teria ainda que indenizar a Petrobras pelas os gastos desempenhados, alocados no desenvolvimento de tecnologia e identificação dos postos. E isso afugentou o interesse dos investidores privados. Imagina-se que esse ano se consiga modificar o regime e aí talvez se tenham leilões com maior interesse de investidores. Trago aqui o precedente do STF sobre o monopólio do petróleo e como é que o STF enxerga isso. Recomendo a leitura da íntegra e do inteiro teor desse acordo. Então, por hoje é só.
Até a nossa próxima aula.